Pronto. Então, tecido nervoso, só fazendo a capitulação, vamos dar sequência, né? Então, é extremamente importante nessa captação de sinal, efetuação, né, dos comandos que a gente tem que realizar para conseguir fazer as movimentações, percepções, interações com o meio interno ou meio externo. Beleza. Aqui algumas informações extremamente importantes, né? Então, a origem do tecido nervoso é a partir. Todos os tecidos eles são originados a partir dos folhetos embrionários. Todo início de apresentação eu coloco aqui porque é extremamente importante. Então, quando você era o embrião lá no início da sua formação, existiu um momento que apenas existiam os 3 folhetos embrionários. E a partir desses folhetos embrionários, os tecidos eles foram desenvolvidos. O tecido nervoso ele vem a partir de células do folheto embrionário ectodermo. Pouca matriz extracelular, então, lembra que a gente vem falando da matriz extracelular, extremamente importante na nutrição, no transporte de água, de íons, de sais, tudo que as células necessitam para a sobrevivência. Então, no tecido nervoso, contém pouca ou quase nenhuma, né? O que vai interferir se um tecido possui muita matriz extracelular ou pouca matriz extracelular? A questão do espaçamento entre as células. Então, tecidos com células muito compactas tendem a não ter, né, muita matriz extracelular, porque as células são compactas, justapostas, e com isso, né, a presença de matriz extracelular ela fica um pouco inibida. E, dando sequência, então, pouca matriz extracelular, pouca substância fundamental, né? Principalmente responsável por essa questão, água, íon, transporte, nutrição. O tecido nervoso altamente vascularizado e especializado. O que isso quer dizer, né? Então, vascularizado quer dizer que possui vasos sanguíneos, então a forma de nutrição, né? Que está ali presente. E especializado. Células nervosas, né? Células do tecido nervoso, ela é muito especializada para desempenhar essa função nervosa, né? De transmissão de sinais. Então, isso a gente já entende por que, né? As células do tecido nervoso, elas são dificilmente regeneradas, né? Então, por isso que fala que as células do tecido nervoso, elas não possuem regeneração, porque elas são extremamente especializadas para desempenhar certa função. Ok, aqui é um pouco do que já foi falado, né? Então, coloquei esse slide que ele é bastante legal e ele dá um resumo, ele passa um resumo aí sobre a função principal do tecido nervoso de uma forma ampla, né? Então, recebe sinais do meio externo, então, através de sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, recebe essas informações. Primeiramente, o que eles vão fazer? Vão receber, né, as células, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, mas isso já foi trabalhado em uma aula anterior. Então, vai receber o sinal do meio externo, vai traduzir esse sinal e vai repassar, ele vai passar esse comando para que esse sinal ele seja efetuado, né? Então, como a gente falou sobre o tecido muscular, em questão da tração muscular, né, de falar, de fazer os movimentos, de ter a movimentação que a gente controla, tudo isso você pensou, né? Você fez esse comando antes de realizar. Então, se você consegue andar, se você consegue apertar sua mão, se você consegue fazer força, tudo isso, além do tecido muscular extremamente importante para fazer esse movimento, você pensou, né? Você teve, né, esse impulso nervoso e a partir disso o movimento se realizou. Meio interno, temperatura, nível de substância, então nível de pH dentro do seu organismo, regulação da temperatura. Processa informações e elabora a resposta, né? Então, o que a gente acabou de dizer? Tem o sinal, né? Recebe o sinal, traduz esse sinal e responde esse sinal com o movimento
solicitado. Então, contração muscular, secreção das glândulas internas, né? Dor, prazer, informações cognitivas, pensamento, aprendizado e criatividade. Além disso tudo, a memória, né? Extremamente importante no sistema nervoso, armazenamento de memória, então armazenamento de momentos que vocês viram, passaram, presenciaram, ouviram, tudo isso é armazenado no tecido nervoso, na parte branca do seu cérebro, que a gente já vai, né, falar sobre essa questão. Então, armazenação de informações para uso posterior. Isso é extremamente importante e bem interessante aprofundar sobre essa questão da memória, né? É bem legal, vários estudos aí têm disponível, artigos na internet para vocês fazerem a leitura em relação à memória, caso tenham curiosidade sobre isso. É bem legal as informações que tem e é bem complexa essa relação, né? De como a memória ela é formada. Teríamos algumas aulas para falar sobre isso. A gente já discutiu sobre isso numa aula posterior. E aí é bem legal essa questão. Quem tiver alguma curiosidade, só buscar alguns artigos aí que tem disponível na internet para vocês lerem e terem essas informações que são bem legais. Apenas para complementação, né, de informação. Posso estar disponibilizando lá no grupo. Eu tenho alguns artigos relacionados a isso, que eu utilizei para a montagem das aulas, então vou disponibilizar lá no grupo para vocês fazerem a leitura. É bem interessante. Então, as características principais, aqui já falando, né? Alto grau de comunicação, células nervosas são capazes de transmitir informações entre células distantes no corpo, forma o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central, então a presença do encefalo, que está no cérebro, né? E a medula espinhal, que está alocada ali na coluna vertebral. Sistema nervoso periférico, aglomerado de corpos celulares, de neurônios, grânglios nervosos e seus feixes de prolongamento. Os nervos, né? Então, aqui já tem uma divisão bem legal, né? Que o sistema nervoso central é o responsável, né? Onde contém as células responsáveis de receber o sinal, traduzir o sinal e repassar esse sinal. O que o sistema nervoso periférico vai fazer, né? O que os grânglios nervosos vão fazer? Eles são responsáveis de fazer a manutenção das células presentes no sistema nervoso central. Isso a gente vai ver logo à frente. Então, aqui só um esqueminha, né, traduzindo o que seria cada sistema, né? Então, o sistema nervoso central subdividido em encefalo, que é dividido em cérebro e cerebelo. Então, no cérebro ainda tem uma classificação, né? O telecéfalo, diencéfalo, mesencéfalo. Aqui no encefalo também tem um tronco encefálico, presença do mesencéfalo, da ponte do bulbo. Tudo isso a gente já trabalhou, tá, pessoal? Em uma aula aí que eu posso estar, acho que foi gravada, e vou disponibilizar para vocês. E aqui a medula espinhal, né? Extremamente importante e sensível. E que tem, né, 3 estruturas das membrana do tecido conjuntivo que fazem a proteção da medula espinhal. A pia master, né, aracnoide e também a dura mater, que são as 3 estruturas do tecido conjuntivo responsável por fazer a proteção, né, a nutrição também da medula espinhal. Sistema nervoso periférico. Então, a formação dos nervos. O que seriam os nervos, né? Os nervos são feixes de fibras presente, os famosos aglomerados de axônio, né? O axônio são células nervosas. Só relembrando aí vocês. A gente vai ver as definições logo à frente. Então, os nervos, eles são subdivididos em cranianos, presentes no encefalo, sensitivos, motores e viscerais, espinhais, né? Presente na medula, e os grânglios, né, as famosas terminações nervosas.
Isso a gente vai ver em imagem, vai ficar um pouco mais claro. Aqui só representando para vocês os gânglios, né? Então, os nervos são feixes de axônio, está aqui representado. Axônio são estruturas das células nervosas, tá? Tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Então, a baía de melanina é o que a gente já trabalhou, né? Falou que ela é responsável por fazer essa compactação dos impulsos nervosos, né? Dos impulso elétrico, que fazem essa cobertura desses sinais, tá? Não deixe que os sinais se percam. E os grânglios são aglomerações, tá? De neurônios. Por isso ele fica nessa morfologia aqui. Então a estrutura ela fica morfologicamente um pouco mais inchadinha por causa das aglomerações de neurônios, extremamente importante. Então, as células em gerais do tecido nervoso, elas são divididas entre a morfologia, a funcionalidade, tá? E a localização onde está presente. Sistema periférico ou central. Se atente a esses pontos, né, que são os pontos principais. Ok, chegamos aqui na parte de explicar o que seria neurônios, né, e o axônio, e as células da glia. As duas estruturas extremamente importantes. Então, os neurônios são células excitáveis que captam os sinais, né, fazem a tradução de sinal e passa as informações para serem realizadas. Então, os neurônios, de uma forma geral, eles são responsáveis por esse processo, né? De receber o sinal, então, receber o estímulo nervoso, traduzir esse estímulo e repassar essa resposta para ser realizado esse estímulo. E as células da glia, ou os famosos gliócitos, o que eles fazem, né? Eles são responsáveis pela sustentação, nutrição e a defesa. Cada um dessas duas estruturas, elas possuem estruturas adjacentes, né? Então, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais à frente. Mas, por momento, né, os neurônios, vocês têm que ter essa percepção que eles são responsáveis por receber os sinais, seja interno ou externo, traduzir esses sinais e repassar, né, esse sinal traduzido para que o estímulo ele seja realizado. Então, as células da glia, proteção, sustentação e nutrição dos neurônios, né, do tecido nervoso em geral. Neurônio e sua estrutura, né? Então, o neurônio ele é composto pelos detritos, que são estruturas ramificadas, responsável por fazer essa captação de sinal. Então, na imagem é bem legal, né? Dá para demonstrar isso. Então, detritos aqui, responsável por fazer essa captação através dessas ramificações. A gente vai falar logo à frente sobre a morfologia dos neurônios, tá? Então, se apeguem a essa imagem. Então, aqui os dendritos, aqui o corpo celular e aqui o axônio. Toda essa estrutura leva do corpo celular até as terminações do axônio. Então, essas são as três principais estruturas. Dendritos, captação de sinais, corpo celular, tradutor de sinais e axônio, transporte de sinais, né? E aqui as terminações do axônio, o que isso quer dizer? A partir das terminações, elas vão se ligarem a outras células nervosas, né, para passagem desse sinal. Os neurônios, pessoal, as células do tecido nervoso, elas podem chegar até 1 metro, tá? De comprimento. Então, como isso é possível? Não que uma célula tenha 1 metro, né? São uma junção de várias células para as informações conseguirem serem passadas e transmitidas, né, até o núcleo central para a realização do movimento. Então, as células, elas interligam. Então, tem aqui, né, os dendritos que recebem esse sinal, o corpo celular traduz esse sinal, o axônio transporta e chega nas terminações nervosas
que vão se ligar muitas das vezes nos dendritos de outra célula nervosa, que vai fazer todo o processo novamente de uma forma rápida, né? Pensa só, você pensou em fechar a mão, né? Então, olha como esse sinal ele tem que ser traduzido e repassado muito rápido, né? Então, questões de milésimos de segundos para a passagem dessas informações. Vocês não conseguem fechar a mão antes de pensar, né? Em fazer esse movimento, esse estímulo nervoso. Então, células especializadas na condução de pulsos nervosos, né? Os neurônios, formado por dendritos, estruturas ramificadas para captação, né, de sinais, prolongamentos curtos, numerosos, recebem um estímulo, corpo celular dentro, centro metabólico da célula, que contém organelas e núcleo, tá? E axônio, um por célula, responsável pela transmissão da informação do neurônio para outras células nervosas. Então, ao axônio aqui. Tem outras estruturas, tá? Que estão presentes numa célula nervosa, no neurônio. A gente vai ver agora. Então, tá aqui o axônio, né? Responsável por impulso nervoso, de transmitir. E aqui tem algumas estruturas que estão recobrindo, né? O axônio. Qual que é a importância dessas estruturas, né? Da bainha de meionina? Qual que é a importância? Para não, né, para essas informações elas serem compactadas, né, para elas serem transportadas sem a interferência do meio externo. Então, essa bainha de mielina, ela é responsável por isso, de fazer essa compactação do impulso nervoso com aceleração do impulso nervoso. Então, a bainha de mielina, ela é responsável por esse processo de aglomerar a informação, né, de compactuar a informação para ela não seja perdida para o meio externo. E aqui o impulso nervoso, né, que foi captado pelos dendritos, traduzido pelo corpo celular e passado aqui pelo axônio até chegar nas terminações aqui, nervosas, que vão se ligar a outras células nervosas, que vai repassar a informação. Aqui só um neurônio específico, né, um pouco mais detalhado para vocês. Então, corpo celular, núcleo e maioria da organela. Então, só mais uma imagem aqui bem representativa, um pouco mais didática, ilustrativa, com as informações de cada parte, né, de um neurônio. Mas se apeguem a dendritos, axônio e o corpo celular. São as três estruturas principais de um neurônio, né? Que tem que estar aí essa informação bem clara. Dendritos, captação de terminações nervosas. Corpo celular, responsável de armazenar não, né? Traduzir essa informação e repassar para o axônio, que vai transmitir essa informação até nas terminações nervosas. Quanto à morfologia, né? Então, os neurônios têm 3 morfologias, né? Que pode classificar as células. Multipolares. Como o próprio nome diz, né? Então, multipolares apresenta vários prolongamentos celulares de dendritos. Dendritos, a região onde é responsável pela captação de sinais. Então, a grande maioria das células nervosas são multipolares, né? Possuem dendritos com ramificações maiores. Bipolar apresenta um dendrito e um axônio apenas, passando pelo corpo celular o impulso. Pseudonipolar, impulso direto do dendrito para o axônio. Então, aqui na imagem a gente consegue verificar essa informação. Então, bipolar, tá? Apenas um dendrito para fazer, né, essa captação de sinais, corpo celular e o axônio, terminação, né? Então, aqui as terminações nervosas que vão se ligar a outra célula nervosa. Dendritos e suas ramificações, bem mais ramificações, já junto aqui com o corpo celular, são as células mais comuns no sistema nervoso, direção do impulso nervoso,
para as terminações nervosas. E o pseudo-unipolar, né? Então, dendritos, passagem direta, tá? Aqui para as terminações nervosas, sem passar pelo corpo celular. Então, dendritos, ligação com axônio, que passa essa informação direta aqui para terminações nervosas que vão se ligar a outras células para levar esse impulso nervoso, né? O comando nervoso. Aqui só uma informação por enquanto, que a gente vai trabalhar bastante essa questão de substância cinzenta e substância branca. Então, a substância cinzenta, formada principalmente por corpos celulares, né? Então, é a junção de neurônios e células da glia. Mostra a coloração quando você observa, né, no microscópio, essa região que está presente na parte periférica do cérebro, tá? E a substância branca, constituída do prolongamento de neuronais e de células da glia. O nome se dá devido à grande quantidade de mielina envolvida no axônio. Então, a junção de axônios dos neurônios vai formular a substância branca. Qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância e da localização, por exemplo, da massa cinzenta e da massa branca? No nosso cérebro, a substância branca, ela vai estar na parte central, tá? Então, no sistema nervoso central, presente no cérebro, a massa branca vai estar na parte central e a massa cinzenta vai estar na parte periférica. O que isso vai interferir? Vai interferir na recepção de sinais, né? A gente sabe aqui, acabou de falar, que os neurônios, né, de uma forma geral, vai estar presente na parte periférica para essa recepção. E o axônio vai estar presente na massa branca. Então, essa diferenciação, né, de localização das células que vai interferir na passagem e na recepção de sinais. Aqui, só um pouco mostrando isso de uma forma mais ilustrativa. Então, a caracterização da substância cinzenta, um pouco mais compactas, as células entre elas, e a substância branca, um pouco mais ramificadas, né? Então, aqui a gente pode caracterizar as células multipolares, né? Essas ramificações. Então, isso é extremamente importante, né, na questão de recepção, tradução e repassagem de sinais de estímulo nervoso. Além disso, né, além da morfologia, além da divisão entre neurônios e células da glia, possui outra forma de classificação conforme a função de cada célula, a função dos neurônios em gerais. Então, neurônios sensoriais são os neurônios responsáveis de captar informações do meio externo. Então, se está frio, se está calor, a temperatura externa, como que o cheiro externo, tudo que vem do meio externo são os neurônios sensoriais que fazem essa captação e a tradução de sinal e a passagem desse sinal para o reconhecimento, né, de como está, né, o ambiente, né, o meio externo. Então, essas recepções são extremamente importantes. Interneurônios, né, associativos, classificado como células associativas. Estabelece conexões entre os neurônios, né, localizados no sistema nervoso central. Então, a partir da tradução, da recepção de sinais, o interneurônios vai fazer essa interação, né, estabelece conexões entre os neurônios, entre células nervosas. Já os neurônios motores conduzem impulsos do sistema nervoso, glândula ou músculo que efetuam a resposta. Então, aqui a imagem ela é mais legal, né? Ela nos mostra como que é feito esse processo, a partir da classificação. Então, aqui os dendritos recebem aqui o estímulo externo, né? Tá frio, por exemplo. Então, vai receber essa informação, os dendritos, vai passar aqui pelo axônio, direção da condução, e a bainha de mielina fazendo a proteção desse impulso nervoso, né? Para que esse impulso nervoso não se perca. Neurônio sensorial,
traduz esse sinal, né? Então, o corpo celular aqui presente, axônio. Aqui as terminações nervosas, que vão interligar nos dendritos de outra célula, aqui classificada como neurônio associativo, que fazem, né, é responsável por interligar uma célula nervosa a outra célula. Então, a partir de traduzir o sinal, ela é passada no dendritos novamente, recebe esse sinal, o axônio transporta essa informação, aí chega aqui na outra classificação que a gente acabou de dizer, né, sobre o neurônio motor. Então, os dendritos novamente recebem esse sinal e é transportado, né, o impulso nervoso ele é transmitido para efetuação, para a leitura final, né? Então, se você utiliza da força, se machuca, recebe alguma alteração do meio externo no seu corpo, essa informação é traduzida dessa maneira, né? Então, a partir de neurônio sensorial, associativo vai transportar, e aí você vai fazer a releitura a partir do neurônio motor, né? Funcionalidade. Então, se você precisa fazer força, se você recebe algum estímulo externo, é esse padrão de classificação que é realizado para fazer a leitura desse impulso nervoso. Então, aqui só falando um pouco da classificação dos neurônios, é importante vocês saberem, então, que existem neurônios sensoriais, associativo e motor. Sensorial vai captar, tá? Esse sinal externo do meio ambiente, principalmente, então tudo que vem de fora, vai captar, fazer a leitura e vai passar esse impulso nervoso. Associativo vai interligar essa informação entre uma célula nervosa a outra, e o neurônio motor é o que vai realizar, né? O que vai chegar para fazer essa leitura final. Gliócitos, né? Então, aqui as células da glia, que é classificada nessa classificação que a gente vai falar a seguir. Então, as células da glia é responsável por envolver, proteger e nutrir os neurônios. Então, os neurônios lá, a gente, recapitulando, né, extremamente importante, captação de sinal, leitura de sinal, tradução de sinal, transporte de sinal, reconhecimento do meio externo, reconhecimento do meio interno. Então, as células da glia responsável por manter esses neurônios unidos, né, para desempenhar a funcionalidade central. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Difícil? A gente teve uma aula sobre isso, então, às vezes eu estou deixando algumas informações passarem, mas é porque já foi falado, então é importante que vocês interajam, caso tenham alguma dúvida. Tá tranquilo? Se não, tudo bem? Confuso? Tranquilo, professor. Ok. Então, a classificação das células da glia, ou gliócitos, que vocês vão achar aí nos livros, chamados de gliócitos ou célula da glia, é a mesma coisa. Então, proteção, nutrição e manter as células nervosas unidas, os neurônios. Tipos: astrócitos, microglias, oligodendrócitos, células de Schwann e células epidimárias. Agora a gente vai falar sobre cada uma e sua função, né? Sua funcionalidade dentro do sistema nervoso. Bom, astrócitos, né? Aqui é a imagem bem representativa e bem legal, né? Então, astrócito, ele tem esse nome porque o autor, né, que denominou esse nome em astrócito, ele falou que parece uma estrela, né? Então, olhando assim visualmente, dá uma aparência um pouco bem distante, né, que seria uma estrela. Então, o que está acontecendo aqui, né? Só nessa imagem a gente já consegue ver a funcionalidade dos astrócitos, né? Se a gente sabe que as células da glia é responsável por nutrição, compactação da célula, o que os astrócitos estão fazendo? Aqui é o vaso sanguíneo,
e aqui o neurônio. Então, os astrócitos, de uma forma geral, a sua principal funcionalidade é a nutrição dos neurônios. Então, ele faz a captação de nutrientes, né, de forma geral, dos vasos sanguíneos. Lembrando que aqui no sistema nervoso, né, no tecido nervoso, contém pouca matriz extracelular, então os neurônios eles precisam ser nutridos de alguma forma. Então, dentro das células da glia estão os astrócitos, que é responsável por fazer essa nutrição. Então, ele está aqui, né, captando nutrientes dos vasos sanguíneos, né, e transportando esses nutrientes de uma forma por difusão, né, de célula em célula, para o neurônio. Então, os astrócitos, de uma forma geral, responsável por nutrir, né, os neurônios. E recuperações de lesões do tecido nervoso. A gente falou que a regeneração ela é bem difícil, né, das células nervosas. Então, os astrócitos ainda tenta fazer essa recuperação, né, de alguma célula nervosa que sofreu algum déficit. Então, faltou nutrientes ou teve algum problema na sua formação, né, na sua origem. Os astrócitos eles tentam fazer essa recuperação de lesões dos neurônios de forma geral. Aqui só uma imagem, né, ilustrativa que tinha no livro de histologia que eu mostrei para vocês. Então, no microscópio, possivelmente essa é a imagem que vocês vão visualizar sobre os astrócitos, né? Então, é bem diferente, né? Aqui a gente vê uma imagem bem ilustrativa, bem didática, mas muitas das vezes é isso que acontece. Quem ainda não teve aula em laboratório, não fique imaginando que a hora que vocês fazendo a lâmina e colocarem, vão ver conforme parece no livro didático, né? Então, muitas das vezes vocês vão se decepcionar porque vão ver um risquinho e uma bolinha no meio, pode ser qualquer coisa, uma sujeira, ou algo do tipo, e lá vai estar presente o que vocês vão estar visualizando. Então, muitas das vezes é isso que aparece, tá? E não é sujeira, é os astrócitos que vão estar lá presentes para visualização. Então, os vasos sanguíneos, o astrócito de uma forma geral, parecendo uma estrela aqui. E é isso que vocês vão ver a partir de um corte histológico de uma parte do cérebro de vocês. Então, a partir do corte, as células presentes, né, nesse corte, os astrócitos aqui, responsáveis por captação de nutrientes do sistema sanguíneo. Sistema nervoso, a gente sabe, altamente vascularizado, então muitos vasos sanguíneos presentes, principalmente para nutrir, né, os neurônios de uma forma geral. Então, os astrócitos presentes nas células da glia que vão ser responsáveis por esse processo. Aqui mais uma imagem, tá? Só demonstrando aqui, bem legal essa imagem também, os astrócitos, os vasos sanguíneos, estão captando aí os nutrientes que estão passando nos vasos sanguíneos. Microglias são macrófagos, né? Então, o sistema nervoso, né, o tecido nervoso também possui células especializadas para a defesa do organismo, né? Para a defesa ali do sistema nervoso, para defender ali as células nervosas de uma forma geral. Então, as microglias presentes, né, no sistema nervoso são responsáveis de fazer, né, a captação e a fagocitação de detritos e restos celulares. Então, tem algum organismo estranho, algum elemento tentando ocasionar ali o mau funcionamento do tecido nervoso, né, das células nervosas. Então, as microglias vão lá, né, fazem a fagocitação, fazem a capturação desses elementos estranhos e a eliminação desses elementos estranhos, né? Então, são os macrófagos do sistema nervoso. Oligodendrócitos, extremamente importante, tá? Então, tudo isso, qual que é a importância que vocês têm que ter em mente até agora? Que estão presentes nas células da glia, tá? Essas classificações. Então, oligodendrócitos
são prolongamentos, enrolam-se sobre o axônio, então a bainha de mielina, né? Que a gente falou lá na formação da célula nervosa, ela né, originada a partir dos oligodendrócitos. Qual que é importante aqui? Elas estão enrolando, né? Estão formulando a baía de mielina aonde? Aqui no sistema nervoso central. Então, tem lá os dendritos, captação de sinal, corpo celular e o axônio. No axônio está presente a bainha, né? Que fazem o quê? Ela é responsável por fazer a proteção do impulso nervoso. Então, a baía de mielina ela é responsável por fazer esse processo, né? Proteção do impulso nervoso. E quem origina, né? Aqui no sistema central, essa bainha são os oligodendrócitos. Aqui na imagem é bem legal, né? Então, ó, aqui o oligodendrócitos formulando, né? Originando aqui essa bainha. Então, extremamente importante. Isolante elétrico, protege o neurônio e auxilia no desempenho de sua funcionalidade. Então, células oligodendrócitas responsáveis pela formulação da bainha de mielina que fazem a proteção do neurônio. Células nervosas que estão presentes no sistema central, tá? Sistema nervoso central. Já no periférico vai ser outra classificação de célula que vai fazer a formulação, que vai originar essa bainha, tá, pessoal? Então, aqui só uma informação importante. Aqui só o oligodendrócito, né, caracterizado. Bem estranho, né? A gente visualizar isso no microscópio. Aqui as células de Schwann. Então, as células de Schwann que vão fazer, né? Vão originar essa bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, oligodendrócitos vão originar a bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann vão fazer, né, originar a bainha de mielina aqui no sistema nervoso periférico. Essa classificação é importante para vocês não confundir posteriormente. Vocês terão aulas em cursos posteriores, né, em disciplinas posteriores, que essas informações são importantes, né, para ser um alicerce para o desenvolvimento da disciplina. Então, funcionalidade, mais uma vez, isolante térmico, protege o neurônio e auxilia no desempenho de sua função. Então, o sistema nervoso, por ser células extremamente específicas, pessoal, é isso mesmo, tem pouca informação, são células específicas, então não tem como ficar aqui bajulando, né, tentando procurar informações que não existem. Então, no livro mesmo que vocês realizarem a leitura, é isso que vocês vão ver, são células específicas, bem especializadas, então é bem diferente do tecido conjuntivo, por exemplo, que a qualquer momento, qualquer célula pode se transformar em outra célula, né? Então a gente viu isso lá também. Aqui não, pessoal, aqui são células específicas para realização, né, do seu trabalho, da sua funcionalidade. Então, às vezes as informações elas ficam um pouco curtas, né, e um pouco simples, porque é isso e é isso. Então, não se assustem, é bem tranquilo mesmo o sistema nervoso. Ele é um pouco complexo em questão, se a gente for estudar um pouco mais a fundo a sua funcionalidade, né? E aí a gente tem... É um pouco complexa a relação, mas o que a gente está sendo abordado aqui, né? O que a disciplina pede é a funcionalidade, a especificação das células, caracterização, localização. Então, é bem tranquilo aqui mesmo. Então, é bem tranquilo. Então, não fique tranquilo aí em questão a isso. E aqui, células epidimárias, né? Então, são células epiteliais colulares, revestem as cavidades do encéfalo e da medula espinhal, né? Qual que é a importância aqui? Então, a importância dessas células também é a proteção, que está presente no encéfalo, né? Então, aqui no cérebro
das pessoas, de nós, né, seres humanos e os animais que possuem o sistema nervoso. Então, o reino animal está presente o tecido nervoso, menos nos poríferos, tá? Então, o sistema nervoso não está presente no reino das plantas, né, reino vegetal. Então, as plantas não possuem sistema nervoso, está presente apenas no reino animal, tirando os poríferos, tá? Os poríferos não têm sistema nervoso. E aqui as células epidimárias estão responsáveis por fazer a proteção, mais uma vez aqui, dos neurônios, levando em consideração que são extremamente sensíveis e não se regeneram. Então, essa é a importância, tá, de ter essas células para fazer a proteção, principalmente. Bom, pessoal, até aqui tudo tranquilo? Se não, alguma dúvida? Sim, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, essa foi um pouco falando um pouco do sistema nervoso. A gente já tem uma aula sobre o sistema nervoso, então teve um sábado que a gente ficou aqui 4 horas falando do sistema nervoso. Hoje eu achei a necessidade de voltar essa aula, como eu disse no início, né? Porque poucas pessoas assistiram essa aula do sistema nervoso, do tecido nervoso. Então, hoje eu dei uma recapitulada, principalmente os pontos importantes. E aí, agora é um momento aberto aí para a gente discutir, um momento de dúvida e questionamento. Aos colegas que entraram posteriormente na aula, as notas da P2 elas foram atualizadas lá no Siscad, a presença também foram atualizadas, então verifiquem, caso tenham algo de errado, pode entrar em contato comigo para a gente resolver essa questão. E basicamente era isso, pessoal, na aula de hoje, bem curtinha, né, 1 hora de aula aí, só para a gente recapitular o sistema nervoso e aí pontuar esses pontos. Agora, estou aberto a questionamento, né, aberto a discussão, e é o momento de vocês. Não? Sem dúvidas? Estão me ouvindo? Sim, professor, a gente está ouvindo. Tudo bem, Vitória, por aí? Tá tranquilo? Tranquilo, eu assisti a última aula do sistema nervoso. Tá de boa, então? Sem De dúvidas? boa. Sem dúvida. Os colegas? Beleza, professor. Tá tranquilo aí, Luiz? Beleza. Você olhou lá sua nota? Eu dei uma olhada lá, professor. Tranquilo. Então, o que acontece? Finalizamos, pessoal. Finalizamos a disciplina. Finalizamos o que foi... aqui é só a imagem, né? Finalizando aqui. Então, concluímos aqui a disciplina. Eu coloquei para a aula iniciar às 7, porque eu sabia que a gente ia terminar um pouco mais cedo, né? Bem mais cedo, né? Então, para vocês ainda aproveitarem o resto de sábado. Então, o sábado posterior que vai vir é a nossa avaliação, a P3. O que vai cair lá vai ser sistema nervoso e tecido nervoso e tecido muscular. Então, é o conteúdo da nossa P3. A prova eu vou disponibilizar no mesmo sistema, tá? Então, ela vai estar aberta das 7 da manhã do sábado e vai fechar no domingo, né? Às 5 horas da tarde. Então, acho que é um tempo bem legal lá para vocês desenvolverem, 4 horas de duração. A prova ela vai estar tranquila, tá? Então, não se apeguem a colocar informações muito grandes, igual aconteceu nessa última prova, que são perguntas bem específicas, né? Então,
poucas palavras podiam responder a questão. Só finalizando, então, a nossa última aula hoje. Alguma dúvida, questão, pode entrar em contato comigo, né? Disseminem essa informação para os colegas. Como eu disse, quem não justificou as faltas, tá? Podem entrar lá e se assustar ao ver que já estão reprovados, né? Em questão às faltas. Os colegas, os alunos, né, que entraram em contato, justificando, falando que trabalham, ou justificando a ausência nas nossas aulas, ou a ausência da entrega das atividades, eu não denotei, né? Não coloquei lá as faltas. Então, só explicando sobre isso. Porque tem alunos que foram bem nas avaliações, foram bem no seminário, mas estão reprovados por falta lá. Então, é importante entrar em contato para tentar justificar essa questão. Então, muito obrigado, né, a vocês. Estamos aí desde agosto, né? Iniciamos aí nossa disciplina. Eu, particularmente, acho que a gente conseguiu trabalhar tudo que foi solicitado, tudo que a disciplina solicita. Então, eu tentei passar para vocês tudo que foi solicitado, tudo de conteúdo, né, que tinha na carga curricular. Então, estou bem satisfeito, particularmente. Espero que tenham aprendido pelo menos o básico de histologia, então que eu possa ter contribuído um pouco aí para vocês, de conhecimento, né, em relação à disciplina. Então, eu queria agradecer a presença de vocês que assistiram às aulas desde o início. A gente está finalizando aqui com 10 pessoas, né? Também entendo, final de semestre, aula no sábado não é fácil, já tem a semana inteira, né? Então, sábados já estão de saco cheio. Então, agradeço a presença aí de vocês que vieram me acompanhando no sábado de manhã. Meu muito obrigado. Sábado que vem a avaliação. E aí, quem concluiu, eu vou estar postando a nota, vocês vão realizar a prova no sábado e domingo que vem. Eu vou estar postando a nota até quarta-feira, tá? Então, fiquem calmos e que a nota vai ser postada lá até quarta-feira. 2 dias lá eu consigo olhar lá a prova de vocês, a avaliação. E aí, quem ficar em PO, que vai ser alunos que não realizaram alguma avaliação ou o seminário, né? Acho que todos que fizeram as avaliações e o seminário, eu acho que vão conseguir o objetivo da nota, né? Alcançar a nota para conseguir ter êxito na disciplina. Então, os alunos que ficarem em PO, entrem em contato comigo, tá? Que eu vou estar passando o conteúdo. Mas de adianto, já afirmo para vocês que vai cair os 4 tecidos, tá? Um conteúdo geral da disciplina, na nossa PO, tá? E é isso, pessoal. Estou aberto aqui a alguma dúvida. Já fiz meus agradecimentos. Então, caso alguém tenha algo a falar, esse é o momento. Caso não, a gente finaliza a disciplina. Bom sábado aí, de adiante para vocês. Valeu, professor. Bom final de semana aí. Valeu, Luiz. E é isso. Tchau, professor. Obrigado. Bom final de semana, viu? Bom final de semana, Silvio.